Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de janeiro de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2551. Ele tem 5 páginas, 40 elogias e 7 máximos. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Rodrigo, que está aí com uma ultra assessoria. O tema é comando temperamental, autoconsciência ou metrologia. Definição: o comando temperamental é a automanifestação pensênica da consciência intra ou extrafísica, comandada, dirigida, arbitrada, conduzida e subjugada pela índole instável, impulsiva e emocional, denotadora de traços e autotendências holobiográficas subcerebrais. O mando da índole instável, a manifestação temperamental, o gênio indomável, o subcérebro, a subcerebralidade, o temperamento colérico, os mecanismos de defesa do ego, o egão, os impulsos temperamentais determinantes das escolhas pessoais, os hábitos arraigados, o jeitão inconveniente, a amoralidade, a manipulação, a sedução, o comando lábil, o piti, o ciúme, as reações efetivas, o nervosismo, a reação advinda do julgamento irrefletido. O temperamento enquanto elemento de rapport nos acoplamentos energéticos, o temperamento predisponente a arrebatamentos, possessões e semipossessões, a conduta guiada por heteroassédios, a qualidade da conduta pessoal perante consciência, consciex e grupo evolutivo, o curso intermissivo otimizador da mudança do temperamento, a autovivência do estado vibracional profilático catalisador da autorreflexão, o domínio consciencial do corpo emocional a partir do mental soma. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem aí o tópico sobre a recinologia, onde ele fala 2 formas de conduta na reciclagem do temperamento instável, ambulatorial e cirúrgica. Agora, na remissão dos 15 itens, nós destacamos 5. Autoassédio, autovigilância ininterrupta, comando exterior, reciclagem do temperamento e tendência inata. Frase enfática: ganha mais quem domina os impulsos do temperamento, empregando a razão, o discernimento e a vontade direcionada, sem autorrepressões, em qualquer manifestação consciencial. Você possui entendimento do nível de influência do temperamento nas condutas pessoais? Já consegue domesticar conscientemente os impulsos do temperamento ou ainda padece com esse entrave evolutivo? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. A webgrafia tem 2 fontes. Agora, a mega análise aí com o João Paulo, nós temos 20 itens. Autotendência, comportamento, conduta, índole e reflexão. Imaturidade, instabilidade, instintividade, impulsividade e emocionalidade. Subcerebralidade, reatividade, autoassedialidade, autoconsciência ou metrologia, temperamentologia. Psicossomatologia, parageneticologia, perfilologia, psicologia e recinologia. O verbete hoje do dicionário é autoenganologia, o argumento é refletivológico. Ele tem 1,5 página aí, com muitos argumentos. Agora, ao verbetógrafo, o professor Rodrigo Guedes. Na Fatologia, página 8, linha 6, a razão apaixonada não é um contrassenso por misturar a racionalidade com a emoção no mesmo tempo, no mesmo termo. Razão apaixonada. Eu interpreto a razão apaixonada não como um contrassenso, mas como um paradoxo. Por quê? A pessoa, ela é intelectual, ela tem vários argumentos lógicos, muitas vezes falaciosos, e ela utiliza esses argumentos, ela expõe esses argumentos de forma emocional, de forma exagerada muitas vezes, de forma agressiva muitas vezes, e através dessa
a argumentação que pode parecer lógica, ela utiliza a razão dela, utiliza a intelectualidade dela para convencer as pessoas, utilizando junto com isso a paixão, né? Utilizando junto com isso a emoção, utilizando junto com isso uma energia que envolve a pessoa e a pessoa não consegue pensar direito. Então, ela é um paradoxo que muitas vezes eu vejo acontecer, né? Muitos ditadores se utilizam desse tipo de discurso, né? de argumentação. Então, quando eu falo sobre razão apaixonada, eu estou falando justamente sobre esse fato específico. Nas linhas 13 e 14 da fatologia, a mesma página, como funciona e quais os sintomas da crise de abstinência do temperamento instável? Esse é um assunto bastante interessante, da crise de abstinência do temperamento, né? Isso é algo que surgiu há pouco tempo, né? Eu acrescentei no verbete já na sua finalização. O que é que eu percebo? O que é que eu chamei de crise de abstinência do temperamento, né? É o efeito do conflito que advém do processo de você começar a abrir mão da sua maneira de ser, né? Então, você percebe que o seu temperamento, ele é instável, ele está prejudicando as suas manifestações, está prejudicando seus relacionamentos, ele prejudica o seu processo evolutivo, e você resolve, então, fazer uma reciclagem desse temperamento, uma reciclagem desse tipo de comportamento. Só que na hora que você faz essa decisão, o que acontece? Significa uma ruptura com vários grupos, né? Com várias pessoas, né? Grupos intra e extrafísicos, com hábitos arraigados, que você tem um ganho secundário com esses hábitos, porém já não são mais próprios para o seu nível evolutivo atual, ou pelo momento em que você está vivendo. E isso gera uma crise de abstinência, né? É o viciado, ele está viciado em um determinado comportamento, uma determinada maneira de ser, e no momento em que ele resolve mudar, ele tem que bancar pela vontade essa mudança, mas ele sofre essa crise de abstinência. Volta e meia ele está em depressão, volta e meia ele está se sentindo eufórico demais, ou em depressão, volta e meia ele está querendo voltar a ter aqueles hábitos que ele já sabe que não servem mais, mas ele sente saudade daquilo. Então isso é a crise de abstinência de um temperamento instável que você já não quer mais, mas você ainda está no processo de transição, né? Seria isso. Na paradoxologia, página 10, poderia detalhar melhor o paradoxo temperamento difícil, primo-ponência? Posso. Paradoxologia, página 10. Aqui. O paradoxo temperamento difícil, primo-ponência. O cara é temperamental, né? É de difícil trato, né? Um exemplo disso, vamos pegar um exemplo de uma pessoa bastante famosa que a gente sabe, é o Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs é um cara de um temperamento muito difícil trato. As pessoas falavam que era muito difícil trabalhar com ele, porém, ele teve a primo-ponência dele, né? Ele trouxe muita coisa nova, né? O resultado do que ele trouxe, até certo ponto, é muito positivo, né? Levou a tecnologia para frente, trouxe bastante inovação tecnológica, mas, por outro lado, ele era muito temperamental. Então, esse é o paradoxo do cara, que às vezes ele precisa ter um temperamento difícil, às vezes para bancar algumas ideias, né? Porém, ele precisa fazer essa reciclagem. Uma hora ele vai ter que fazer essa reciclagem, né? Isso não é condição sine qua non para você poder trazer novas ideias. Mas, muitas vezes, elas vêm através desse tipo de personalidade. Professor, gostaria de saber se é uma idade mínima para iniciar o EV. Posso orientar meus filhos quanto à instalação do EV? Eles têm 9 e 5 anos. Olha, o melhor que você faz é entrar em contato com a Evolucim, que é especialista em criança. Agora, a orientação que a gente tem de modo geral é que aos 7 anos, qualquer menino já pode entrar, desde que tenha os responsáveis juntos. E outra coisa, uma de 5 anos pode entrar para começar a mexer com EV, desde que examine bem o temperamento da criança. Conforme o temperamento, às vezes ela está mais acima da situação. Então, às vezes, vale a pena, é prematura. Professor, por favor, o senhor poderia comentar algo sobre o processo de karma coletivo? Por exemplo, ontem houve um incêndio numa boate em Santa Maria do Rio Grande do Sul, onde ocorreram muitas mortes. Como funcionam os mecanismos do karma nesse caso? Nesse caso, existiu de fato o karma coletivo? Se existiu, pode-se dizer que essas pessoas estariam próximas no convívio, porque elas teriam que ressomar da mesma maneira? Não. Isso aí tudo é um processo, antes de mais nada, que é aquilo que a gente chama de tragicomédia em série. Aquilo ali já era uma tragédia anunciada, está na cara.
Agora, quem é que participa disso? Desde as autoridades, aos artistas e ao povo que comparece lá. Agora, veja, o que falta nisso é aquilo que falta no Brasil. Educação. Falta educação. A turma toda lá, que é a maioria que morreu, tudo é garotos, tinha 14 anos, 16 anos. Então, veja bem, esse povo falta educação. Por exemplo, chegar aquilo lá, o que era? Era uma caixa da morte. É a boate da morte. Aquilo ali é o que é que se passa? Como é isso? Quando é que se faz isso? É uma caixa explosiva. Não tinha lugar para sair, não tinha nada. Quer dizer, falta autoridade para comandar isso. As boates do Brasil são uma vergonha, são sucursais da baratrosfera. Todo lado é assim. Os artistas estão tudo doidinho com cocaína e outras coisas a mais. Agora veja, como é que é possível? O Brasil já teve uma experiência dessa, o povo esqueceu, já faz muitos anos, 1961. Então você já viu, já faz mais de 50 anos que aquilo aconteceu em Niterói. Morreram mais de 500 pessoas lá, e eram crianças. Agora veja, está acontecendo a mesma coisa no Brasil, por quê? Não se emendaram. A causa foi mais ou menos a mesma coisa. É soltar alguma coisa de fogo dentro de um lugar fechado. Em Niterói fizeram isso, o negócio pegou na lona, matou mais de 500 pessoas. Agora, dessa vez, fechou dentro de uma caixa fechada lá, todo mundo fechado, não tinha saída, nem o banheiro, não tinha janela. Como é que é? Onde é que estão essas autoridades lá? O que é que esse povo está esperando? Agora, veja, é uma cidade universitária, é uma cidade que tem, parece, uma base até militar lá, da aeronáutica, não sei o quê. Agora, falta educação. Agora, o que o Brasil precisa? Não é chorar as mágoas só disso aí, que isso não resolve. Não adianta estar chorando leite derramado, depois que a porta foi arrombada, não adianta estar colocando muita fechadura lá, o negócio não é por aí. O negócio é que o governo devia de entrar e meter o pau, fechar a maioria dessas caixas de loucura que são essas boates do jeito que elas são feitas. Então a boate tem que seguir uma orientação, como é que entra, como é que sai, para não ficar uma caixa de compressão da morte. É o que aconteceu ali. O que é aquilo? O que aconteceu lá? Nada mais do que um local explosivo. Essa tragédia está anunciada, eu tenho outras mais por aí. Todo dia acontece alguma coisa nesse processo. Por que é que não toma providência? Agora, é o que eu falo, Datena fala aí todo dia, faz quase 20 anos, sobre o processo de jurisprudência e processo das leis no Brasil. O que adianta? As coisas estão tudo acontecendo do mesmo jeito. Pode esperar que ainda vai dar mais, do jeito que está aí. São mortes anunciadas coletivamente. Agora, veja, eu tenho muita pena. Lá, por exemplo, no processo de Niterói, foi uma pena, porque a maioria era criança. Eles não tinham culpa daquilo no circo. Agora, o cara estava no trapézio, meteu lá um foguete lá dentro com os negócios todos, pegou fogo na lona, matou todo mundo. Agora aí, a mesma coisa ontem. O cara soltando, parece que é daqueles tipos de aviso que faz, né, para avião. Agora, soltar dentro de uma caixa fechada, quer dizer, o cara já é pirado. Outra coisa, lá o teto era tudo pegava fogo, só de olhar para ele já pegava fogo. Como é que é? Agora, ninguém pensa nada, tudo uma irracionalidade animal total. Agora, o que estão esperando? Quando acontece uma coisa dessa, todo mundo chora, grita, reclama, bate o pé, daí a pouco esquece tudo. As autoridades, tudo continua do mesmo jeito, amanhã vai ter mais coisa. Agora, essa eles já estão considerando que é o segundo grande incêndio do Brasil. O primeiro foi o de Niterói, o segundo é esse, Santa Maria. Agora, veja bem. O que é aquilo? Aquilo foi o crematório. Vamos falar a verdade, o crematório de Santa Maria. Vê se a mídia pega essa expressão e põe lá. Crematório de Santa Maria. Lá não precisa ter mais crematório, já fizeram um. Como é que fica? Morreu mais de 200 pessoas, pelo cálculo até agora que eles falaram, não é isso? Outra coisa, com queimadura vai ter muita gente estropiada, porque tem muita gente ainda doente. E outra coisa, isso aí mexeu nos alvéolos pulmonares, que lá estava fechado devido ao processo de gás. Quando diminui o problema de oxigênio, por exemplo, de 20%, que é o normal aqui, se passar para 10%, a pessoa já sente mal. Agora, o pior não é isso não, o pior é escapamento de carro, porque lá é igualzinho escapamento de carro. A hora que começou a pegar fogo, aqueles gases que saem lá, é igual que se estivesse dentro de uma garagem fechada.
Então, isso tudo vai dar nos alvéolos pulmonares, são coisas muito sensíveis que nós temos nos pulmões. O povo não entende disso. Agora, o que precisa? Educar, esclarecer. É o que eu vivo falando, tares. Falta tares. A nossa presidente foi lá, chorou, saiu até lágrima, mas olha, ela devia naquela hora já falar isso tudo, tomar uma atitude, arranjar um negócio, manda para o Congresso, fazer leis contra essa bagunça que são essas boates e casa noturna do Brasil. Como é que é isso? Outra coisa, não pode esperar que os jovens vão saber disso. São os adultos que são culpados disso, são as autoridades, tem que falar nessa história, não pode ficar aí assim. Boa tarde, professor Rodrigo. Com relação à frase enfática, como dominar os impulsos do temperamento sem autorrepressões? Aí é que está, né? Isso é um trabalho diário, meu amigo. Diário. Os impulsos do temperamento sem autorrepressões. Primeira coisa que você tem que entender que você é desse jeito, né? Então não adianta querer ser diferente de uma hora para outra que você não vai conseguir. Então você tem que entender quais são os mecanismos, né, os contextos que desencadeiam aquele comportamento mais ansioso, aquele comportamento mais instável, aquele comportamento mais emocional, e começa a fazer a profilaxia, começa a se preparar para essas situações. Então você não consegue prever tudo, mas você consegue se preparar para muita coisa, né? O que eu normalmente faço, né? Quando o dia começa, quando estou indo para algum lugar, uma reunião, estou indo trabalhar, estou indo dar aula, estou indo fazer qualquer coisa, eu procuro pensar que tipo de coisas que podem acontecer naquele local que podem me tirar da minha estabilidade, do meu equilíbrio emocional, digamos assim, né? E eu começo a me preparar, se acontecer dessa forma, eu posso agir desse jeito. E aí eu já consigo diminuir a ansiedade em relação àquele determinado acontecimento que pode vir a acontecer naquele contexto, e isso diminui bastante a ansiedade e diminui bastante o comportamento ansioso diante daquilo. Ou seja, né, racionalidade. Você tem que pensar, você tem que racionalizar sobre as coisas. Você não pode deixar para pensar na última hora, você não pode deixar para agir na última hora. Quando chegar lá, eu vejo o que eu faço, né? Uma pessoa que ela tem comando temperamental, uma pessoa que ela é ansiosa, ela não pode fazer isso. Ela tem que se preparar para o que pode acontecer. E muitas vezes, na maioria das vezes, você se prepara para uma determinada coisa, acontece outra. E aí aquilo ali, às vezes, te quebra as pernas, mas você tem que aprender com aquilo e na próxima vez você não erra tanto, tá? Isso é uma das técnicas que eu uso, sem autorrepressão, para poder me preparar, tá? Agora, essa questão da autorrepressão é bem interessante, porque o professor Valdo, até aqui no Autoenganologia, né? Deixa eu ver se eu estou correto. Aqui. Isso. Ele fala aqui da praemissum, né? Da amparologia, tá? Lógico, às vezes, depois de notável esforço, segundo as bases inarrediáveis da amparologia, e se possível com bom humor permanente. A solução é ria, né? Sorria sene, né? Tenha bom humor, saiba rir de si mesmo, né? Sem chegar no nível do sarcasmo, né? Mas tenha bom humor, saiba lidar com as situações com bom humor. Procure ver o lado bom das coisas, procure, na hora que acontecer alguma coisa que desencadeie um processo emocional muito forte, em que você está tendendo a explodir ou ser mais agressivo, mais impaciente, procure ver aquilo com bom humor. O bom humor é a profilaxia para muita coisa. Bom humor, racionalidade, pensar antes de agir, isso daí é o que a gente vai fazendo aos poucos para começar a mudar. E aos poucos, o seu temperamento ele vai mudando. Quando você vê aquela situação que antes te deixava de um jeito muito emocional, te arrebatava, já não dá tanta repercussão em você. Daqui a pouco você já está dominando o processo, né? Não adianta, dia após dia, você vai mudando os hábitos, vai trabalhando naquele processo, chega uma hora em que você já está dominando aquilo. Mas isso não é de uma hora para outra, isso é dia a dia. Rodrigo, na nona linha aqui da fatologia... Nona linha? Você podia dar uma geral sobre o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo. Que é muito simples, né? O sistema nervoso autônomo, o que é? Né? Ele é o controle automático, os processos viscerais, né? Quando você está diante de determinada situação, qualquer situação inesperada,
vários mecanismos fisiológicos, químico-fisiológicos, elétricos, já começam a acontecer no teu sistema nervoso, né? Então, a primeira reação, ela é normalmente sempre emocional, tá? O cara que ele tem comando temperamental, a pessoa que ela é subjugada pelos impulsos do temperamento, normalmente ela age, o sistema nervoso dela é que age, não é ela que pensa, entendeu? Então, ela está diante de uma determinada situação, alguém deu contra nela, por exemplo, um debate. Em vez de ela escutar o que a pessoa está falando, pensar a respeito daquilo, para depois argumentar, ela de cara já dá o contra. Já começa a falar, sem pensar, se infla, às vezes parte até para o braço, né? Então, isso é o sistema nervoso autônomo agindo, né? É o processo emocional. O processo emocional ali sobrepujando a racionalidade, né? A gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, né? Nós temos uma origem consciencial e nós temos aqui a nossa origem humana, que ela é intrafísica, que ela é instintiva, ela é de bichão mesmo, né? De animal. Então, nossa primeira reação, ela tende sempre a ser emocional. Então, a gente sabendo disso, a gente precisa se preparar para isso. Porque senão, quem toma conta é o sistema nervoso autônomo, né? Você parte para a agressividade, às vezes. Agora, aqui, a parafatologia, segunda linha, o temperamento predisponente a arrebatamentos, possessões e semipossessões. Se você não racionaliza, se você não toma conta do seu temperamento, outros vão tomar por você, né? Se você não é uma pessoa que entende o nível de influência do teu temperamento instável nas tuas automanifestações conscienciais, você é marionete de assediador, né? Então você está mais predisposto a possessões e semipossessões nesse processo todo. Então, de novo, racionalidade, pensar para depois agir. Então, na hora em que você carrega no pensamento, a coisa muda toda. Vou aproveitar essa sua pergunta para falar uma coisa que é bastante importante aqui, né? Que é a nossa matéria-prima para a personalidade. Isso aqui o professor Valdo fala no Homo Sapiens Reurbanizados, na página 971, que foi a base para vários argumentos que eu utilizei, inclusive esse, tá? Ele fala aqui sobre a questão dos componentes das suas reações, da sua personalidade, né? Nós temos aí o pensene, tá? Na intrafisicalidade a gente tem o intelecto, que é relativo ao pen, né? A gente tem o temperamento, que é relativo ao sen, ao sentimento, às emoções. E a gente tem aí a conduta, que é relativa à energia, a forma como a gente se manifesta, certo? O serenão equaliza essas três reações na primeira classe das autopensenizações, tá? Nós ainda esquecemos de pensar e agimos com base no que a gente sente. Então a gente fica ali, temperamento, conduta, temperamento, conduta. Se a gente olhar bem aqui, ó, comando temperamental, o comando é relativo ao movimento externo. E o temperamental é relativo ao movimento interno da pessoa. Então o que acontece? No momento em que essas duas variáveis não são equilibradas pelo pensamento, pela racionalização, o que acontece? A gente reage sem pensar, e aí acontece o que a gente vê aí acontecer, que é justamente as reações emocionais, né? Então, isso predispõe aos arrebatamentos. De repente, tu explode. Uma coisinha de nada, você explodiu. Você não pensou, você não racionalizou. Então, esse é o desafio diário, gente, é pensar, né? Pensar faz muito bem. Tá, obrigado. Fora pensar, né? Você falou na sua frase enfática e agora dizendo essa questão do cérebro, né, influenciando a atitude, a conduta. Dentro das suas pesquisas, você partiu para algum mapeamento dentro do seu processo holossomático do que vai acontecendo no seu corpo e uma reação para tentar fazer a profilaxia, isso é, chegar 1 minuto antes, 1 segundo antes, ou já perceber que o seu holossoma já está tendo essa mudança e o que vai acontecendo em termos extrafísicos, de campo, de consciência. O que você tem sobre isso? Exatamente isso, Regina. Isso que você falou é justamente essa questão do você antecipar, né? Vamos falar de mim, né? Que é a base da pesquisa aqui, então. Tá? Eu tenho uma tendência a reagir emocional. Esse emocional, ele já teve todo um contexto anterior. Muitas vezes energético, extrafísico, consciência, todo um histórico holobiográfico, né, de comportamentos padrão em relação a determinado contexto, determinado local. Então, exatamente isso que eu fiz, aos poucos, vou fazendo aos poucos, né? Tentar mapear o que está acontecendo naquele campo onde eu estou,
extrafisicamente e intrafisicamente, de que forma, que sinaléticas, né, de que forma isso influencia no meu holossoma, e muitas vezes eu já vejo, ó, se eu continuar por esse caminho aqui, daqui a pouco vai acontecer isso. E aí eu já pego o 1 minuto antes que você falou, eu já me preparo para não deixar chegar naquela consequência, né, do comportamento emocional, digamos assim. Porque no momento em que instala a emoção, que instala o comando temperamental, o esforço que você tem que fazer para voltar para aquela racionalidade é muito, mas é muito maior. Às vezes demora dias, às vezes demora meses, dependendo da pessoa. Tem gente que em 5 minutos resolveu. Tem gente que na mesma hora já resolveu. E isso é prática, né? É dia a dia. O que ajuda muito? Eu vou aproveitar que você que está falando, né, e tem todo o processo da nossa IC que a gente trabalha com pesquisa, né? Ajuda muito você estar presente consciencialmente naquele momento, né? Você procurar perceber, estar com presença consciencial, procurar estar ali, não pensando em outras coisas, não estar predisposto a esses arrebatamentos, e pesquisar, você se auto-pesquisar enquanto você está pesquisando, enquanto você está ali trabalhando. Não, ó, isso está acontecendo aqui no campo, está acontecendo ali, e de que forma que isso influencia em mim? Então, eu estou me auto-pesquisando e pesquisando também. E a auto-pesquisa, que aí você carrega no mental soma, mesmo você carrega no pensamento, né? Isso ajuda muito. Porque na hora que você racionaliza, você entende, eu reagi assim por causa disso. Eu tenho esse mecanismo, eu tenho esse gatilho. Então, você já começa a fazer a profilaxia disso. Chega uma hora que você já domina aquilo e a coisa vai embora. Então, você vai anotando, aí você vai separando, vai vendo o mapeamento da tua conduta e vai tentando fazer pontos em comuns de saber o seu funcionamento. Isso. É isso? Diário escrito, chega no final do dia em casa, anota tudo o que aconteceu, faz uma síntese do que aconteceu durante o dia, imprescindível. Eu tenho muita anotação, desde 2003, desde quando a gente começou a estudar Conscienciologia, começamos a fazer os cursos de Conscienciologia, uma das coisas que eu tive que lutar, porque eu sempre fui uma pessoa com temperamento artístico, né? Temperamento mais predisposto a essa instabilidade emocional. Quando eu comecei a entender o processo da importância de você anotar para se auto-pesquisar, eu comecei a anotar. Então, tem muita coisa anotada. Tem coisas que está anotada e guardada lá, a maioria está tudo guardado, mas aquilo ali não interessa, aquilo te ajudou a se entender melhor. Então, chega em casa, anota o que aconteceu. Eu tenho lá um diário parapercepciográfico, onde eu anoto. Muitas vezes, na hora, você não tem oportunidade de estar anotando, por causa da correria do dia a dia. Mas você chega em casa, você anota, faz uma síntese do que aconteceu no dia a dia, e depois você volta para olhar aquilo ali. E uma das coisas que eu faço, que eu acho que é muito bacana, o que é que eu faria diferente naquela situação novamente, né? Quando ela acontecer de novo. Isso também ajuda bastante. Em Efeitologia, página 9, gostaria que abordasse o efeito do comando temperamental na paragenética. Certo. Efeitologia. Achei. O efeito do comando temperamental na paragenética. Gente, aqui é só a gente, né, pensar um pouquinho, tá? Você é uma pessoa que você se comporta de maneira instável, tá certo? Você, ao longo de várias vidas, você tem esse modus operandi, né? Essa forma de reagir diante das situações, essa forma de interagir com as pessoas. Aquilo ali vai causando, vai mexendo com o seu holossoma, consequentemente vai mexendo na sua paragenética, né? A sua predisposição para agir de forma temperamental, nas vidas seguintes, vai ser muito maior, certo? Então, isso é uma condição de o que você faz, como você reage, a forma que você pensa, influencia na sua paragenética e, consequentemente, a sua tendência a agir daquela forma nas próximas vidas é muito maior, né? A gente tem que entender que a paragenética é uma consequência das suas experiências, das suas escolhas, né? A paragenética, ela é a sua constituição, a síntese daquilo que você é, decorrente do que você fez, do que você escolheu, de como você se comportou, né? Das suas escolhas ao longo das suas vidas.
Então, a paragenética é um assunto ainda que a gente está estudando, a gente ainda está no início desse processo, mas a gente pode começar a pensar a paragenética a partir da genética, né? Por exemplo, a gente tem aí a genética, que é a hereditariedade, que é aquilo que a gente herda dos nossos pais, né? Da nossa carga, né, de genes na família. E nós temos aí também a epigenética, né? Que é um ramo da genética que estuda as mudanças nos genes que ocorrem a partir do seu contexto mesológico e daquilo que você faz. Aonde você está, o que você come, como você se comporta, o que você sente. A gente já entende hoje, a ciência já estuda, a ciência tradicional, não estou falando nem da conscienciologia. Ela já estuda a influência dos contextos mesológicos, do ambiente, na sua alteração genética. Então, tem estudos, por exemplo, que mostram que com ratos, né, e etc. e tal, que a ratinha ela veio com aquela predisposição, se colocou ela num ambiente muito estressante, ela começou a ficar muito estressada, e os filhotinhos dela nasceram, consequentemente, muito estressados depois. Eles tiveram essa carga genética adquirida, né? Então, o ser humano ele funciona enquanto ser humano da mesma forma. Parageneticamente, vamos dar um salto aí, vamos pensar. Pensem nisso a nível holossomático, multidimensional. O que eu estou pensando agora, o cara é temperamental, às vezes ele nem manifesta aquilo, né? Lá por dentro ele está explodindo, né? Mas por fora ele até está tranquilo ali, comportado. Só que aquilo ali está mexendo na química dele, cerebral, sistema nervoso dele, os hormônios dele estão a mil, né? Então aquilo ali está influenciando tanto geneticamente, né, tanto no corpo dele, mas principalmente energeticamente, no holossoma dele, né? E se ele começa a se comportar daquela forma, se ele não consegue trabalhar para mudar aquele comportamento, aquela condição dele, ele vai tender nas próximas vidas a continuar a condição dele a agir daquela forma, né? Então, a síntese daquilo que a gente tem relação com as escolhas que a gente fez de como a gente se comportou. Então, tudo isso tem relação com a paragenética. Em Principiologia, página 9, primeira linha. Gostaria que relatasse o princípio do restringimento intrafísico, promovendo o predomínio da conduta temperamental. Aqui é aquela questão de que, apesar de nós não mudarmos, quando a gente dessoma, né, eu continuo o mesmo. Intrafisicamente eu estou pior, digamos assim, né? Eu estou pior no sentido que eu estou mais restringido. Eu tenho aqui um soma cheio de hormônio, cheio tem todo o processo físico, cerebral, tem todo o processo do bichão que está restringindo a minha manifestação, a minha melhor manifestação, né? Os cons magnus, né? Aquilo que eu adquiri ao longo de várias vidas está sendo restringido ali. Então eu não consigo manifestar aquilo da melhor forma possível, certo? Então, se eu tenho uma tendência a ser temperamental, eu passei por um curso intermissivo. No curso intermissivo, eu tive lá todo um banho de loja e eu volto, não, eu vou mudar, eu vou trabalhar esse meu temperamento, etc. e tal. Mas aí você chega num contexto onde o seu intrafísico, em um primeiro momento, restringe essa sua manifestação. Então, às vezes, você demora muito tempo e a tendência é que você continue agindo daquilo que é mais forte, que é o seu temperamento instável, né? Até você conseguir recuperar os cons suficientes para você começar a mudar essa manifestação. Então, o restringimento intrafísico, nesse sentido, ele é uma porcaria, né? ele restringe bastante a nossa manifestação, né? Em Teraciologia, página 9, terceira linha. Poderia relatar a interação temperamento-neuroses? Perfeito. Temperamentos, neuroses. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Última linha, perfeito. Temperamentos, neuroses, né? Nós temos duas classes de doenças psíquicas, né? Que são as neuroses e as psicoses, tá? A pessoa que ela carrega muito no temperamento instável, que ela reage de forma muito instintiva, ela tende a desenvolver diversas neuroses, né? A gente tem aí transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem aí bipolaridade, a gente tem aí transtornos de humor diversos, toque e por aí vai. Então, uma pessoa em que ela está o tempo todo, né, reagindo de acordo com os impulsos do seu temperamento mais instável, de forma mais instintiva, ela começa a carregar naquilo que tem de pior em termos psíquicos, né? Eu estou falando de neurose porque a neurose são as
manifestações mais comuns que a gente vê, né? Então, conheço pessoas que, de tanto agir daquela determinada forma, elas desenvolvem transtornos de ansiedade que são terríveis. Então, ela tem um verbete para apresentar, ela já começa a suar frio 2 semanas antes, né? Ela tem uma aula para dar, ela já começa a sofrer com uma antecipação absurda, né? Isso é um tipo de neurose. A pessoa ela começa a agir de determinada forma em que ela altera a química cerebral dela, a tal ponto em que aquilo já se instala, psicomatiza. Ela já é temperamental fisicamente, já não é mais nem psiquicamente, o negócio já é físico. Ela já começa a suar frio, ela já começa a ter taquicardia, tudo isso. Essa é a interação do comando temperamental neurose. Professor, na última sexta, 3 horas depois da TENEPS, ao dormir, tive várias experiências lúcidas de tentativa de saída de corpo, de forma serena e lúcida. Foi muito bom, me senti o super-homem. Porém, nesses 2 dias eu não consigo fazer a TENEPS direito. Parecia não ter energia para doar. Saía pouca energia, me sinto um pouco frustrado com isso. Isso é normal? Não, eles estão desenvolvendo você. Você tem que se adaptar a esse desenvolvimento, ver o que você faz, se prepare para a TENEPS, leva isso mais a sério. Não entra nisso de qualquer maneira. Se organize para o processo da TENEPS. No final de uma tertúlia, o senhor disse: os evoluciólogos estão de olho em você. Além do transmentor, algum outro evoluciólogo de olho na tertúlia? Escuta, você está por fora, né? Deve estar chegando agora, você é de Goiás. O caso todo é o seguinte: existe uma listagem de dezenas de consciex, que é da Paraelencologia, que é a listagem 2012. Foi feita pela professora Mabel. Se você aparecer por aqui um dia, você conversa com a professora Mabel, que ela te dá uma listagem, que é um opúsculo, que tem todas as consciências mais sérias que ajudam na tertúlia e que apareceram no ano passado, 2012. Aí você vai ter uma noção maior da história, muito mais do que a gente pensa. Aqui nós temos assistência, uma das coisas que a gente pode falar seriamente. A assistência aqui. É só você vir aqui e sentir, ver se tem. Fazer experiência, aquilo que nós falamos. Descrenciologia, princípio da descrença. Rodrigo, Faça a experiência por você. Rodrigo, na página 8, fatologia, a 3ª linha de baixo para cima. A atualização grupal sobre o temperamento atual da consciência. Como é que você podia ampliar isso? Posso sim. Isso é uma das coisas mais sérias que existem, né? Pensa no seguinte: você fez lá o seu curso intermissivo, ressomou, teve contato com algumas ideias mais avançadas, aí veio para a CCCI, por exemplo. Tá? Só que o povo conhece você lá do passadão, né? E no passadão você era uma pessoa de difícil trato, digamos assim, né? Só que você está melhor agora, você está tentando melhorar. Só que o povo não se atualizou sobre isso ainda, e a tendência é lhe tratar de forma que tratava antes, mesmo sem saber. Então, às vezes, você olha para a pessoa, você não vai muito com ela, não bate muito ali as energias, né? E você acaba tratando ela, às vezes, até inconscientemente, de uma forma em que ela já não merece mais ser tratada, digamos assim. Só que isso é um ponto. O outro ponto é a sua responsabilidade do esforço que você tem que fazer para mostrar para as pessoas que você já não é mais daquele jeito. Então, são os 2 pontos da atualização grupal. Para um grupo estar atualizado, você precisa mostrar que você melhorou, né? Só que o grupo também precisa ser tolerante com isso. Então, o voluntariado com foco evolutivo ajuda muito nisso. Porque está todo mundo com foco evolutivo, daqui a pouco está todo mundo melhorando e isso acaba, né? É por aí. Tá? Rodrigo, aqui na página 10, lá embaixo, tem o tópico da autoconsciência. Vamos lá, página 10. Página 10, lá embaixo. Aí você coloca ali: em primeiro lugar, torna-se autoconsciente da forma pela qual o temperamento influi no comportamento, utilizando-o em favor da autoevolução. Então, a pessoa de difícil convívio, por exemplo, como é que ela começa a fazer essa engenharia assim, para começar a burilar o temperamento dela? Isso aqui é uma ferramenta bastante boa, né?
Tem muita coisa desse verbete aqui que, quando eu comecei a escrever, veio em virtude do conscienciograma, né? Por isso que a especialidade pela qual me pautei foi a autoconscienciometrologia. Você precisa medir quanto que o seu temperamento influencia no seu comportamento. Então, por exemplo, aqui, ó, só para dar um exemplo, tá? Talvez ajude aí no processo. Então, por exemplo, aqui no conscienciograma, na página 96, tem uma folha que se chama, do conscienciograma, que é a anti-emocionalidade. Só por aqui, né, você já vê em que nível que você está. Então, você pega aqui, por exemplo, na pergunta 446. O controle psicológico da sua adrenalina é executado com técnica ou sem técnica? Com muletas ou sem andaimes conscienciais? Você já entende que a homeostase holossomática é a porta do serenismo consciencial? Aí você começa a pensar, poxa, até que ponto os meus hormônios influenciam mais no meu comportamento do que a forma como eu penso, a minha racionalidade, né? Então, por aqui já é um primeiro passo, tá? A outra coisa que é bastante importante é você não reprimir a sua espontaneidade. Você entender que você também é daquele jeito, que você está em processo de mudança. Então, eu vejo muita gente, às vezes, aquilo que eu estava falando antes, reprimir a manifestação, mas por dentro ela continua aquele vulcão, né? E parece que ela está mudando, mas ela, na verdade, não está. Por dentro ela continua a mesma consciência, né? Então, é ela entender que ela é daquele jeito, poder ter o direito de se manifestar daquele jeito em determinadas situações, porque nós ainda não somos serenões, ainda não controlamos tudo. E é nessa manifestação que as pessoas vão poder entender como ela é, para ajudar ela, e ela vai poder se entender no processo, para poder melhorar. Porque se você não deixa se manifestar, se você reprime a sua conduta, você não está mudando, você está ali botando para debaixo do tapete, né? Então, são as duas coisas, e tudo isso com muito bom humor, né? Então, são as duas coisas. Agora, o conscienciograma ajuda muito. Aquilo que a Regina estava comentando ali comigo também. Hoje, pega o papel lá no final do dia, hoje teve essa situação no trabalho, e eu explodi com a pessoa assim, assim, assado. Se eu pudesse voltar, aí bota lá uma terapeuticologia, o que é que eu posso fazer da próxima vez para estar fazendo a profilaxia desse processo, né? É só assim que você vai fazendo pela autoconscienciometrologia, metria, você vai fazendo a mudança, né? É como eu entendo, tá? Oi. Eu gostaria de continuar nesse mesmo ritmo que estava ali o colega, né? Assim, de você, de repente, apresentar alguma outra técnica de superação. Vamos dizer, eu identifiquei alguns temperamentos que eu trago a vidas e vidas e vidas, né? Como identifiquei, já estou consciente disso, mas tem alguma técnica que ajude a dar um salto maior, a superar com mais rapidez? Tem várias técnicas, muitas não são novidade, muitas já é da conscienciologia. Então, por exemplo, quer ver uma coisa simples que às vezes a gente esquece? Fazer a limpeza dos bagulhos energéticos, né? Tem coisas ali que promovem um comportamento mais instável na sua casa, por exemplo. Certos móveis, certos livros, você dá uma geral na sua casa e vê o que tem ali de que está trabalhando o holopensene para fazer com que você fique daquela determinada forma. Então, o bagulho energético é um negócio muito interessante, porque para certas pessoas tem coisas que não pegam, mas para você pega, né? Então, você é uma pessoa, por exemplo, que durante várias vidas foi artista. O artista ele tem uma tendência, eu estou falando isso por experiência própria, né? O artista ele tem uma tendência a se manifestar de forma emocional instável. Uma técnica que eu utilizo muito, por exemplo. Então, você ficar no processo da arte pela arte, a embriaguez psicossomática, emocional, etc. e tal, né? Você ter na sua casa coisas que estimulem esse tipo de sentimento, não é bom para a sua mudança no temperamento. Então, você ter, por exemplo, na sua casa, ao invés disso, objetos que estimulem a racionalidade, o mental soma, digamos assim, sem autorrepressões. Então, por exemplo, eu sou artista, tá? Hoje eu sou publicitário ainda, eu trabalho com comunicologia. Na comunicologia eu tenho várias vertentes. Eu posso trabalhar com design, com arte, etc., coisas que eu ainda trabalho, mas eu posso optar, por exemplo, por estudar semiótica. Tá? A semiótica ela é a ciência que estuda tudo isso
de uma forma científica, entendeu? Então, você, dentro daquela linha de coisas que te interessam, você opta por aquilo que carregue mais na sua racionalidade. Isso vai começar a ajudar a mudar. Isso é algo que eu faço muito. Porque você vai ter interesse naquilo e você vai ver, olha só que legal. Né? Eu não preciso trabalhar a parte da comunicação só na arte pela arte. A arte pode ser utilizada para algo útil evolutivamente. E assim vai. Outras coisas também que eu faço muito, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a reagir sem pensar. Né? Então, tem uma técnica aqui na tecnologia que é o pensar, falar. Isso tem relação com as minhas ideias próprias, das minhas próprias ideias. Né? Isso aí foi meu pai que me ensinou, né, quando eu era muito pequeno. Quando eu era pequenininho, né, quando eu era criança, se deixasse eu pulava da janela, né? Eu era uma coisa assim, bem incontrolável, entendeu? Então, o que meu pai falava para mim? Ele falava assim, Rodrigo, pensa 2 vezes antes de agir. Exatamente. Pensa 2 vezes antes de agir. E quem te conhece vê como é que você mudou. Mesmo na fase adulta. Na fase adulta. Que você trocava as palavras, tinha aquele negócio todo, colocava o negócio no lugar. Não era só hiperatividade, havia dislexia. Hoje eu não vejo isso. Você está falando aí, isso é outro Rodrigo. 4, 5 anos mudou atrás, bem, uns 90%. Olha, isso. 90% é verdade, em 5 anos, nossa, eles muito faziam bom, piada dele, ele vai falar, vai sair besteira, vai colocar uma palavra Exatamente. no lugar da outra. E era batata isso. Vocês lembram disso, né? Quantos anos faz isso? Uns 10 anos? Não, 7 anos. 7 anos. 7 anos. Ele era assim. Agora veja, se o Rodrigo melhorou isso, do processo de falar precipitado, ele pode melhorar tudo, é o que está mostrando agora. Ele melhorou agora a cabeça. Ele está colocando tudo no lugar. Você falou coisas profundas aí, que a maioria aqui ainda não chegou nessa. Você está muito bom, você precisa fazer até outros verbetes nisso aí. Vou fazer sim. Você está muito bom, é outra pessoa. Ele então, sabe. não se faz mais Rodrigo como antigamente. Agora é coisa melhor. Mudou mesmo. Você conheceu ele há 7 anos? Você lembra? Eles faziam piada, eu lembro dos nossos amigos faziam piada. Não, o Rodrigo vai falar, espera aí. Vamos ver o que é que vai sair. Ele colocava uma coisa no lugar da outra, tudo. Entende? Tinha essas trocas, tem tudo isso. Você sabe, eu conheço bem o cara, porque ele é meu primo, né? Indiretamente. Ele é primo da minha mulher. Entendeu? Então a gente é família, então a gente tem que estar olhando, né? Meu povo, como é que é? A responsabilidade é maior. Não, a família nuclear. Se eu não olhar, eu estou perdido. Como é que é? Imagina, né? Como é que fica? Então ele, ser um exemplo. Eu agora gostei muito de vir aqui, eu estive lendo tudo com calma. Você entrou de fundo. Agora, ele é bom, porque ele sempre foi bom de articulação mental. O processo é excitabilidade. É o problema da precipitação, a impulsividade. Você refreou isso. Agora, a idade ajuda também, né? A idade ajuda muito. A idade, os amigos. Os amigos, não, ela aí, ó. A esposa. Olhando, que ela é boa, ela é mais... A minha esposa, ela brinca que ela puxa a cordinha, entendeu? Então, às vezes eu estou voando, aí ela vai lá e pega a cordinha, ela puxa a cordinha. Eu volto para a terra, entendeu? É mais ou menos. Você tem, Rodrigo, alguma outra bibliografia para sugerir para a gente? Olha, todo o estudo que eu fiz aqui do comando temperamental... Não, só fala isso aí, é bom ela saber, é isso que você está falando do diário que você fez. Sim. Uma das coisas mais sérias. É muito sério isso. O diário e outra coisa, esse diário que você faz tem que estar acessível. Né? Então, no computador isso daí é muito importante. Porque você coloca lá traços que daqui a um ano você vai ver e você já superou. Ou você ainda não superou. Isso aí essa questão toda, isso é um negócio que a gente fala muito na IC também. Você anota tudo. E depois você... Eu já estava fazendo, mas tem dias que ainda falha, ainda pula, mas isso ainda é normal. esqueço. Isso é normal. Vai ter dias que você vai fazer... Achei interessante você comentar isso daí. Tem gaps... Isso é a fase de transição de que está passando. Preciso explicar. Tem gaps nessa fase de transição que às vezes é de meses. Tem gaps no meu diário que eu estou escrevendo às vezes 2 semanas seguidas, de repente fica 3 meses sem escrever nada. Mas não tem problema, você volta. E aí volta e vai fazendo. Eu usei muito conscienciograma. Tem muita da bibliografia, porque aqui no verbete, normalmente a bibliografia que vem é que é a mais específica. Mas depois você faz o seguinte, você me passa um e-mail, que eu te passo todo. Tem bastante coisa que eu estudei. Então tem muita coisa da psicologia. Ana,
você lembra daquele livro que você me emprestou? Qual que é o título? Depois você conversa ali com a Ana, que ela tem um livro sobre estudos de temperamento, de ansiedade, que eu trabalhei bastante em cima desse livro, né, que é um livro que ela tem que estar em inglês. Homo sapiens reurbanizados, o professor Valda fala muito desses processos aqui, tá? E por enquanto é isso, mas eu tenho bastante coisa em casa que eu posso te passar depois. Obrigada. No verbete do DAC, poderia clarear o Conclusium Deficientiologia, página 52? Aqui eu digo o seguinte: aqueles que cometeram mais silêncio omissivo são os fanáticos religiosos, porque eles acham que estão por cima da carne seca. São as pessoas com supostas auras de santas ou que apresentam alguma deficiência física e estão cometendo continuadamente um monte de barbaridades caladinhas, na moita. Aí surge o problema delicado. De que modo você vai expor a pessoa que é deficiente física e está cometendo atos criminosos na surdina? Essas pessoas, geralmente, eu já tive uns casos difíceis com isso aí. Inclusive, eu vi pessoa que era considerada assim, tipo herói, mártir, porque arranjou o processo devido ao problema de guerra, e eu fui obrigado a falar umas coisas que ela estava excessiva. Então, o que eu fiz? Arranjei um ambiente adequado, só eu e a pessoa, e eu coloquei o negócio, mas tudo que eu pude. É aquilo que a hora que chega um aparador e fala assim, pode destampar. Aí eu coloco tudo que eu posso. Agora, o que se passa? Geralmente, quando a gente faz isso, dentro dessas circunstâncias positivas, a pessoa melhora. Ajuda muito, mesmo deficiente. Agora, há casos que é mais difícil. Eu já contei aqui o caso de um rapaz que ele era muito deficiente. Então, ele não andava e a gente arranjou para ele uma carrocinha. Mas ele era uma boa cabeça. Então, com o tempo, ele começou a fazer palestras, essa coisa toda, fez até livro. Agora, chegou num certo ponto, depois de alguns anos, eu perdi aquela noção, porque foi no movimento espírita. Eles, então, vão atrás de mim para ver se eu podia entrar na história. Por quê? O rapaz estava arranjando com os voluntários e colaboradoras dele, arranjavam um jeito de fazer sexo pelo processo, você está entendendo? Manual. Ele nem saía do negócio, mas criou aquele ambiente. E as mulheres não falavam nada disso. Então, o que eu fiz? Reuni todas as mulheres, não reuni com ele, porque ele estava sabendo o que era. E falei com elas, doravante vocês não fazem nada mais para ele, cai fora. E vão colocar homens tomando conta deles e avisa para os homens o que é. Que aí ele não pode falar nada mais sobre o processo de masturbação ou qualquer coisa nesse sentido. Foi o que ajudou a situação. Então, vocês vejam, esse é pior, porque além do processo da deficiência física, que ele já foi de nascença, ele tinha o problema de fazer assistência dentro de um nível religioso. E o pior da história, eles vieram atrás de mim, porque eu assim, você criou um monstro, você agora tem que dar conta dele. Porque quem colocou ele na vida pública, com aquele processo, que eu vi a capacidade dele de falar, era bom, entrosava, mas veja, ele quis tirar partido do negócio. Agora, eles falaram para ele com calma também. Eu falei assim, os homens que for conversar, conversa com ele isso claramente e diga para ele o seguinte, que ele não pode estar fazendo os desvios que ele já cometeu no passado, que já veio com esse corpo todo alterado. Isso tudo é o processo patológico da paragenética dele. Como é que ele vai sair disso se ele continua tudo do mesmo jeito? Então, você pensa bem, se esse rapaz, se ele tivesse uma vida normal, ele seria estuprador, pelo jeito dele. Tudo isso foi falado para ele. Depois disso, parece que as coisas andaram melhorando. Só de afastar as mulheres que estavam lá, agora vocês vejam bem a condição dele, dentro da religião, e ele exigia que aquelas pessoas que eram as cuidadoras dele, porque ele sempre precisa de cuidador, que masturbasse ele. Você está entendendo? Com a opção de coisa nesse sentido. Agora, veja bem o ambiente que se criou com isso. Agora, eu tive que entrar. A última vez que isso aconteceu, eu estava na Tijuca, quando foram atrás de mim. Você está entendendo? Para dar um jeito na situação, porque ele tinha chegado no Rio. Porque ele fazia viagem. Atualmente, eu não sei mais como é que ele está, nem se ele está vivo, já faz muitos anos isso.
Mas ele fazia viagem, fazendo conferência, dando curso, em cima do caixote, carregado dentro de um caixote, um carrinho. Entende? Então, por aí, eu acho que eu já cheguei num nível que a gente pode mostrar uma coisa muito mais séria. Que eu vi isso tudo, e eu vi muitos casos igual a esse. Agora, ó, para o professor Rodrigo, página 11, o item 2, cirúrgica, da recinologia, poderia ampliar? Recinologia, a cirúrgica, o item 2. Sim, cirúrgica. Aqui a gente tem duas situações, tá? O temperamento, né, é a sua estrutura consciencial fixada, como fala ali, e vincado cognitivamente ao longo de várias existências, né? Então, ele é de difícil mudança em curto período de tempo, tá? Então, quase sempre, na maioria das vezes, e a condição é que ele passa por um processo de que você começa aqui no ambulatorial, que é a mudança gradual pela inibição da conduta temperamental, atuando sobre o modo de agir e modificando pela vontade as manifestações das tendências inatas instáveis e imaturas. Ou seja, aquilo que a gente estava falando aqui, eu percebi que essa conduta não é apropriada, eu vou mudar essa conduta. Mas muitas vezes você muda a conduta, mas não muda por dentro, né? Então você começa a agir de forma diferente, mas por dentro você continua temperamental, digamos assim. E aí você chega nesse processo cirúrgico. O que é o cirúrgico? O cirúrgico é a mudança na estrutura cognitiva profunda. É que você decide que você vai na raiz do problema, você vai entender por que você é daquela forma, e você vai dizer assim, não vou ser mais assim desse jeito. Eu vou parar de me sentir desse jeito. Eu vou me sentir de forma diferente, né? Muitas vezes, por mais que a pessoa ela fale para você que é fácil fazer isso, você sabe que lá dentro não é, né? Então, a cirúrgica, essa mudança permanente na própria estrutura do temperamento, atuando na raiz das manifestações temperamentais por meio das recins, é aquela coisa assim, ó. Eu acho que isso tem muita relação, não existe esse verbete ainda, eu acho, né, professor? É o autoabsolutismo, né? É. Você decidiu o negócio? Autoabsolutismologia, o primeiro lá. Autoabsolutismologia. Isso é lá do memorando. Está lá no primeiro lugar, exatamente isso. Você olha, você é dono de si mesmo. Você diz assim, não vou ser mais assim e não vou me sentir mais assim, mudei. Ponto. Aí você muda. Isso é muito mais difícil, né? Isso ainda para mim é hipótese, porque eu ainda não vivenciei isso, mas eu acho que é possível fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se é, mas eu acho que é possível fazer esse tipo de coisa. Normalmente isso só vem ao longo do tempo. O que é marco PK destrutiva e qual a sua diferença de acidente de percurso? Marco PK quer dizer psicocinesia. É o processo de haver o efeito físico de lá para cá, quer dizer, da extrafisicologia que age nessa dimensão nossa física respiratória. Agora, é destrutiva porque ela mata. O acidente de percurso é só acidente, mas não chega a matar, não é letal. Agora, a MAC-PK, ela é mortal, ela mata. Então, a MAC-PK é isso. Por exemplo, os acidentes de percurso, isso que aconteceu lá, nesse crematório lá de Santa Maria, lá, a tragédia anunciada, essa tragicomédia de erros, isso aí, até um certo ponto, é uma MAC-PK destrutiva coletiva. Agora, veja, aquilo já deve ter tido muito acidente antes. Possivelmente, esses próprios artistas que estavam lá soltando isso, de vez em quando pegavam alguma coisa nele, na roupa, queimavam alguma coisa, aquilo tudo é aviso. Esses avisos é que são os acidentes de percurso. Agora, a coisa foi caminhando, aquilo vai aumentando, chega dentro de um óleo pensênico que está favorável, baratrosférico, começa a aparecer então. Aí já tem a boate, que é a sucursal baratrosférica. Tem as autoridades lenientes, a jurisprudência, que é procrastinadora, ela manda tudo para frente. E o Ministério da Deseducação, que leva o negócio tudo de qualquer maneira. Os adolescentes inocentes, mais de 200, a maioria que morreu, se falaram na televisão ontem, que era entre 14 e 16 anos. Então, esses são os mais inocentes, mas que estão enrolados dentro desse programa todo. Isso é MAC-PK, destrutiva, grupal, coletivo. Aí, mais de 200 de pessoas. Então, veja,
há uma diferença básica entre macro, pecado destrutiva e acidente de percurso. Em português, se você quiser falar tudo certo, é macro psicocinesia destrutiva ou letal. Professor, boa tarde. Hoje estava escrevendo num determinado ambiente da casa e meu filho do quarto anunciou a leitura do livro da Anne Frank. Sentiu a pressão alopensênica grande. Mobilizei a energia e fiz EV, porém continuou por certo tempo. Poderia falar sobre o ocorrido? Isso aí, às vezes, você mexeu lá com o seu filho também lá, que falou sobre o processo, você sabe, problema nazista, problema da Segunda Guerra, mexe com o processo de campo de concentração, isso aí tudo faz evocação. Outra coisa, o seu filho, o que seria que teria alguma relação que ver com a Segunda Guerra? A vida passada dele? Tudo é um processo para se pensar. Olha bem. Álvaro Betógrafo, no final da página 9, poderia comentar o crescendo comando lúdico do temperamento, temperança, serenismo. Sim. O comando lúdico do temperamento, temperança, serenismo, né? O comando lúdico do temperamento é você, pela vontade, acalma, equilibra a manifestação temperamental. Aos poucos, né, você vai, através desse hábito, desenvolvendo um estado mais íntimo de temperança, de eutimia, de pacificação íntima, né? Estava até vendo se a Malude estava por aqui, que ela estuda eutimia, né? A Malude aqui, ela estuda esse tema, que é a pacificação íntima, que é a temperança, né? Que é um estado de equilíbrio emocional, que é a vontade sobrepujando os instintos, né? Na medida em que você vai fazendo isso mais vezes, chega no momento em que você já está no estado de serenismo, mas isso é muito mais lá para frente, né? Então, o comando lúdico do temperamento é justamente você, pela vontade, acalmar os ânimos, acalmar a ansiedade, racionalizar, para chegar num estado íntimo de temperança, que é justamente desse equilíbrio emocional, esse equilíbrio dos instintos, você começar a ficar mais calmo, tranquilo, mais eutímico, mais com pacificação íntima, né? Quando você chega nesse estado permanente de pacificação íntima, quando ele se torna padrão, aí você já está a caminho de um processo de serenismo, né? Serenização. E o caminho, com o tempo, é chegar na mega euforização. A mega euforização. Ainda tem isso. Tem isso também. Rodrigo. Esse aqui é o bom. Mega euforização, né? Rodrigo, aqui na frente sua, aqui, ó. Ah, tá. Você está falando a questão da manutenção, né? Mas antes de ter essa manutenção, que tem uma diferença entre a repressão e o agir de maneira controlada, digamos, de segurar o bicho, né? Como que você vê essa diferença de uma coisa para outra e como que ocorre esse processo de começar a segurar mesmo? Assim? É o contrário do comando temperamental, é o comando consciencial ou o comando do temperamento, que não é a autorrepressão, né? A autorrepressão, ela é você fechar os olhos para quem você é. Fechar os olhos de que você é daquela forma. Você tenta botar para baixo do tapete aquilo para que as pessoas não descubram aquilo. Isso é reprimir-se. É você ignorar que aquilo é parte de você, né? Aquele comportamento, aquela instabilidade emocional é algo que você precisa enfrentar. No momento em que você enfrenta racionalmente, você está controlando, conduzindo. É completamente diferente. No momento em que eu não quero sentir isso, né? Mas eu não quero sentir isso daquela forma que você faz assim, ó, deixa eu me reprimir aqui, eu não vou me manifestar, eu não vou deixar ninguém descobrir que eu sou desse jeito. Eu não estou trabalhando aquilo, eu não estou mudando aquilo, eu estou me reprimindo. Aquilo ali tem repercussões que vão desde de surtos emocionais até um câncer, né? Muitas vezes. Porque você está reprimindo as emoções, você não está enfrentando aquilo que você é. Você tem que deixar aquilo vir, você tem que entender que você é daquela forma também, mas que você é outras coisas, que você pode superar aquilo. Então, como que eu vou comandar algo se aquilo não se manifesta? Essa é a grande questão. Eu preciso deixar se manifestar o que eu sou, para poder comandar o que eu sou. E aos poucos você vai controlando, comandando. Eu não gosto muito da palavra controle, eu gosto mais da palavra comando mesmo, conduta, né? Você vai conduzindo da melhor forma possível, né?
Então você sabe que você é temperamental. E normalmente você é mais truculento, mais agressivo. Mas você não deixa de se manifestar daquela forma. Você vai conduzindo ela e vai aos poucos, lapidando, lapidando. Quando você vê aquela energia que antes era desperdiçada num processo temperamental, agora é uma energia que serve para você se posicionar numa ideia, por exemplo, de forma enérgica, enfática, sem autorrepressão, entendeu? Então é todo um processo de condução, né, do nosográfico para aquilo que é mais produtivo. Tranquilo? Aqui na página 9, você coloca nos laboratórios ali da imobilidade física Vision, né? Eu gostaria que você fizesse uma correlação do estar mais presente no dia a dia, que é algo que eu percebo que você tem tentado trabalhar bastante, né? Para antecipar a questão do impulso, né? Uhum. E essas práticas do laboratório da imobilidade física Vision, ou tanto formais aqui no CAEC, né? Quanto fora do CAEC em casa. Queria que você correlacionasse essas coisas, estar presente com a imobilidade física Vision, e o quanto isso te ajudou nesse processo de ser menos impulsivo. A imobilidade física Vision é como é que a gente fala quando é o tratamento de choque, né? Você vai lá, se obriga a ficar imóvel para poder trabalhar. Mas o mais sério é isso que você está falando, é você estar imóvel internamente, apreciando, para poder perceber o momento que você está vivendo, que é a presença consciencial, né? Então, o grande desafio, que aí é onde faz a correlação que você está falando, é você trazer o estado que você adquire através de várias sessões no laboratório de mobilidade física Vision, que nada mais é chegar nessa pacificação íntima, nesse equilíbrio emocional interno, para o seu dia a dia, você fazer isso em movimento. Estou trabalhando, estou dirigindo o carro, né, a Regina fala muito, né, estou lavando louça, estou vivendo. Exatamente, estou vivendo. Eu não posso parar de viver, né? Mas por dentro eu estou na imobilidade física Vigio, eu estou atento, eu estou presente. Não, eu não sou assim ainda, mas eu tento, né? Eu acho que todo mundo está tentando chegar lá. Então essa é a correlação que a gente faz. E uma coisa muito interessante, acho que é porque você falou e você estuda muito essa parte do orientalismo, né, Pedro? Uma coisa que eu percebo, que às vezes eu estou em casa, por exemplo, lá fazendo comida, fazendo meu miojo lá, o meu arroz com feijão, né, fazendo a carninha e tal. E aí eu paro, eu estou lá fazendo as coisas na cozinha e eu procuro fazer as coisas devagar e com calma, né? Uma coisa de cada vez e tal, que não é minha tendência natural. Isso me ajuda muito nesse processo de estar presente consciencialmente, que não é o meu padrão, né? Que é a imobilidade física interna, né? Você faz as coisas com calma, você observa, você percebe o que está acontecendo. E a cerimônia do chá. Para a mulher, a gente recomenda mais crochê, tricô. O crochê, o tricô. É muito importante. O quebra-cabeça, né? Sabe? Exatamente. Quem é aí que é mulher que não aguenta fazer crochê? Não aguento. Levanta a mão, quem é que vai falar a verdade? Olha lá. Sempre tem, ó. Vai aparecer 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. É o processo. Vocês estão vendo? Você vê que o seu clube tem muitos sócios. Tem muita gente nesse caminho. Tem muitos sócios nesse seu clube. Mulheres, hein? Presta atenção. Vamos fazer mais tricô. Mais tranquilo. Agora, uma coisa que eu queria saber de você, eu quase sempre peço isso para os outros. Faz assim com a sua mão direita. Não, mas está muito pouco. Você era mais. Está vendo? Ele melhorou nisso aí. Quando a pessoa começa a melhorar aqui em cima, tudo melhora aí para baixo. Essa é a técnica. De cima para baixo. Agora, você é um bom exemplo. Você já foi no Consim Cobaia? Ainda não. Mas você deve aparecer lá para você falar as coisas. Esse ano tem alguns projetos. Seria bom ajudar. Você é um exemplo de renovação. Chega lá e fala assim, sou da reciclagem. Exatamente. Vamos lá, né? Vou ver o caminho é esse. Vai ajudar muita gente. Rodrigo, aqui. Na bibliografia específica, você trouxe um cosmograma, né? Sim. O avô é estressado, o neto ansioso. Sim. Você quer dizer que a influência da mesologia, da convivialidade no temperamento da pessoa, você poderia comentar? Isso é muito interessante, viu, Keiko?
Isso é uma reportagem na revista, eu acho que foi a Época, se eu não me engano. Tá? Avô estressado, neto ansioso. É aquilo que eu falei no início, sobre a epigenética. Tá? A epigenética é um ramo da genética que estuda a modificação nos genes a partir da mesologia. Eu não sei te dizer a porcentagem, mas parte dos seus genes são programáveis ao longo da vida. Né? Tem pessoal da medicina que pode, de repente, explicar melhor isso aí para você, mas o que é que eu sei lendo na reportagem? Você vem com uma carga hereditária, mas você tem uma carga que ainda pode ser reescrita, o código ainda pode ser mexido. Né? Então, de acordo com também? Cultura, mesologia, o ambiente, a alimentação, tudo isso. Então, essa reportagem fala avô estressado, neto ansioso, justamente por isso. O avô ele é estressado, a tendência é que o neto seja ansioso, né? Vai passando essa carga genética para frente. Né? E é uma reportagem que eu recomendo todos lerem, para entender bem esse processo da transformação. Os próprios genes podem ser reescritos, né? Se você mudar o seu comportamento. Essa é a conclusão dessa reportagem. Né? Porque Sim. O neto ficou ansioso. Exatamente. Você começa a mudar os hábitos, consequentemente, né, a tendência é que dali para frente tudo melhore. É a mesma coisa, né? Comentasse também, deixa eu ver onde que está. Na tecnologia, na página 9, a técnica da ortopensinidade dirigida. Essa técnica da ortopensinidade dirigida foi um artigo que eu escrevi lá na época que eu fazia a dinâmica da energossomática no IPC. Nossa época lá. E ela funciona da seguinte forma: organize seus pensamentos. Você está diante de uma situação que está te deixando ansiosa, que está te deixando instável, emocional, procura dirigir a sua pensenidade de forma lógica, de forma coerente. Então, busca um fulcro holopensênico sadio, né? Busca algo que esteja aí na sua carga de memória, de experiências, que seja sadio, para você poder se focar naquilo e sair dessa condição emocional instável. Então, por exemplo, você está lá vivendo um processo de discussão que está te deixando muito mal. Procura ver um lado positivo naquilo que você está discutindo e foca nesse lado positivo, dirige sua pensenidade de forma equilibrada nesse lado positivo para te tirar daquela condição em que é a emoção que está prevalecendo, entendeu? Você falou que escreveu um artigo sobre isso? Sim, já faz bastante tempo. Você não colocou, né, aqui no teu... Não, porque não foi publicado. Isso foi numa época em que o pessoal escreveu artigos na energossomática, mas não chegou a ser publicado. Várias pessoas escreveram. Esse daí não foi. Mas até bem lembrado, vou mandar para a revista. Rodrigo, aqui. Rodrigo, você pode falar um pouco dessa técnica do zoom consciencial? O zoom consciencial? Falei para o Leandro que ia chegar a isso. O zoom consciencial é o seguinte: eu vou começar a falar, e se o professor Leandro quiser complementar, ele complementa, porque é uma técnica que ele propôs. Tá? O professor Leandro ele estuda grupo karmologia, e essa técnica é uma técnica que ajudou ele muito nesse processo. Tá? O zoom consciencial é o seguinte: eu tenho um traço que eu quero mudar, ou que eu quero trabalhar esse traço. Né? Um trafor, que eu quero potencializar, ou um trafar que eu quero eliminar, né? Que eu quero sobrepujar. Você começa a estudar, você começa a fazer cosmograma, você começa a ver tudo que envolve aquele traço. Né? E você vai fazendo um zoom. Né? Pela sua pesquisa, você vai ampliando aquilo. Uma hora aquele traço parece de um jeito, mas aí você amplia e você vê que tem algo por trás daquilo. Que aquele não é, que ele é a causa, ele é a consequência, ele não é a causa. O zoom consciencial é isso, é você fazer o zoom para poder ver tudo que envolve aquele traço para poder trabalhar ele. Não sei se se você quer complementar alguma coisa, Leandro. Alô? Tá bem nesse contexto mesmo. A ideia é você focar o pontual, o que gerou desconforto, analisar, procurar identificar o que é, ver o conceito, e depois ampliar no contexto. Como é que isso se manifesta no contexto maior? No grupo, na família, no ambiente profissional, na parceria afetiva. E aí anota, analisa, registra e vai identificando para ver o que existe por detrás daquele mecanismo.
Então, eu denominei como zoom consciencial, porque foi uma experiência parapsíquica que eu tive, os amparadores, que eles me deram uma visão panorâmica e foi mostrando exatamente isso comigo. Mostrava os traços, olha, aqui você está agindo dessa forma, olha como é que você está reagindo. Depois eles ampliavam e mostravam um contexto maior, como que eu me manifestava em outros contextos. E ficou bem essa ideia, o zoom consciencial. Mas é o mesmo traço em vários contextos, você está falando, não é? Pode ser o mesmo traço em vários contextos, ou você acha um traço que gerou incômodo, e a hora que você vai pesquisar, você vê que ele tem filhotes em volta, tá, né? entendi. Tem filhotes que alimentam aquele traço. Obrigado. Uma coisa bem séria para complementar. Sim. No caso do comando temperamental, isso é muito sério, porque a gente tem que lembrar que a forma como a gente se manifesta instável mexe no grupo inteiro. Né? Às vezes você está prejudicando muita coisa, montando campos ali. Isso é um negócio que na nossa IC a gente estuda bastante isso. Né? Como que a forma como eu me manifesto influencia no campo que está sendo montado. Está tendo uma aula. Aí eu estou lá assistindo a aula, aí eu abro meu computador e começo a tratar de outras coisas no meio daquela aula. Né? Eu estou montando um campo dentro de um outro campo e aquilo ali está prejudicando, tá? Às vezes deixando a coisa instável ali dentro. Né? Então, o zoom consciencial ajuda muito nisso. Esse aqui nesse contexto, ele causa ele dá essa consequência. Então, isso é muito sério. A gente, às vezes, não percebe isso. Obrigado. Professor, gostaria de entender como se dá a dinâmica do curso intermissivo e orientação com o evoluciólogo. As aulas do curso são as mesmas para todo o grupo e, ao final, tem-se orientação com o evoluciólogo ou ela vem primeiro e as aulas depois? Não, tem muita coisa no intervalo disso aí. As aulas também são práticas ou somente teóricas? Não tem de tudo. Gostaria de pontuar ao verbetógrafo que o transtorno bipolar do humor, bipolaridade, não se trata de neurose, e sim de psicose. É a antiga psicose maníaco-depressiva, sim. Patologia severa, mas a única dentre as psicoses onde o portador não tem uma quebra na afetividade. Sim, a gente sabe que o negócio é mais ou menos por aí. Agora, o que eu quero falar sobre o curso intermissivo é o seguinte. O curso intermissivo começa com todo mundo. Depois, eles formam grupos especiais de acordo com as necessidades de cada aluno. Depois, se tem interesse, aí entra os evoluciólogos, até serenões, para falar umas verdades para cada um em particular. Aí depende do que é que tem e a noção do que é que precisa. Às vezes também o amparador, vamos dizer, a preparação da próxima vida, o contato que a pessoa tem mais íntimo com a futura família nuclear, papai, mamãe, etc. Tal. Então, isso tudo é muito importante. Tem uma campanha do armamento em pleno vigor nas redes sociais, que sou totalmente contra, mas que eles dizem é o seguinte: missão, defender a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade do brasileiro e dos residentes do país. O desarmamento aumenta a violência. O número de acidentes com arma de fogo é baixíssimo, inferior a hábitos muito comuns, como frequentar piscinas domésticas. O número de suicidas tem baixa relação com o número de armas de fogo. Países que viveram desarmamento civis tiveram péssimo resultado, como Austrália, Inglaterra e alguns dos Estados-membros dos Estados Unidos. O governo brasileiro já usou dados falsos para convencer o cidadão a aderir ao desarmamento. Agora, a pessoa está falando, pode comentar? Olha, o que eu vejo é o seguinte: se deixar por conta do que a mídia está aí, nunca vão acabar com as armas. Por quê? Atrás disso está o Pentágono. O Pentágono é o maior reduto bélico do mundo. Eles têm dezenas de agências em diversos países para manter o belicismo aceso. Atrás disso estão os judeus. Os judeus, eles seguem um princípio que é do Código de Hammurabi, que já está superado. O negócio é de milênios. E eles seguem. Como é que é isso? É o princípio de Talião. É cabeça por cabeça, corpo por corpo, olho por olho, vida por vida. Quer dizer, sem perdão para ninguém. Então o problema é brigar, matar, fazer guerra. E é o que a gente vê. Os judeus, você sabe, Israel está combatendo os palestinos e outros mais o tempo todo. E o cara lá, esse Netanyahu, ele transfere a preocupação com a guerra deles com os palestinos e começa a falar só do Irã. Por todo lado ele fala do Irã, para encobrir o problema. Vocês têm que lembrar que os judeus, o pan-judaísmo, eles
dominam a mídia internacional maior. Se você for olhar, tudo tem judeu por trás. E eles não aparecem, porque eles também têm outro princípio, além do princípio italiano, que é o seguinte: o segredo é a alma do negócio. Então eles nunca sabem. Há poucos dias teve aqui uma pessoa que estava falando que entrou lá numa firma, foi ver o negócio como é que era, aí chegou uma pessoa que era o filho do dono da firma, que ela conhecia por fora, antes de entrar lá. Então, essa pessoa foi ver, o filho não falou para ninguém que era filho do dono da firma. Então, ela falou assim, olha, é tudo diferente de brasileiros, judeus. Eles não falam porque é o segredo que é o negócio. Se fosse brasileiro, logo ia querer mostrar, ia querer apresentar o papai para a gente, milhões de coisas, tudo era afetivo, hostes, aqui, recebia todo mundo. Judeu não tem isso. É tudo entre eles com o negócio todo. E outra coisa, eles é que são da explosão, são da bala, são do revólver. Então, por exemplo, eles dominam Hollywood. Olha, a maioria dos filmes de Hollywood tem uma explosão, de cara tem uma explosão. Tudo tem uma explosão. A cada esquina tem um acidente, uma tragédia. Isso chama filme de ação. É o mais comum que eles, então, eles mantêm o consumo internacional do processo de armas. O maior lobby dos Estados Unidos é o das armas. É a associação favorável aos rifles, como eles chamam. Então, o que você quer? Isso tudo aqui, ó, é judeu que está atrás fazendo esse processo todo. E ele não aparece nunca. Agora, veja, quem tem um revólver não é para matar passarinho nem barata, é matar gente. O revólver foi feito para isso. Quem tem um revólver quer matar alguém. Há uma tendência de matança. Aí a pessoa vai falar assim, não, é o que está falando aqui. É para defesa. Sim, mas para matar a gente. Então vamos entender bem. Eu digo para vocês, se acabar com todas as armas, quem é que vai dar tiro? Não tem arma. Isso, um argumento desse, eles jamais falam, de modo algum. Entende? Agora, o que se passa? Essa campanha está aí. Vocês têm que notar, internet, mídia, jornais, televisão, revistas, um monte de coisa por trás. Tem gente que é favorável ao processo da tiro e do gatilho o tempo todo, porque tem judeu atrás. Quando é que isso vai terminar? Se de ver com panjudaísmo. Eu quero dizer para vocês que eu não faço demagogia de nada em matéria de racismo. Eu tenho um monte de amigos judeus. Tem vários deles que admitem isso tudo que eu estou falando. Agora, é lógico, eles não chegam e vão falar, porque eles têm medo de morrer. Tem vários que já falaram para mim, não, Walter, eu estou de pleno acordo com você. Eu vi o que você falou, estou de pleno acordo, mas não posso assinar embaixo, porque senão eu tenho medo de mim e da minha família. Judeu. Essa é a realidade nossa, da atualidade, do mundo que nós estamos. Agora, os americanos, eu já falei aqui várias vezes, o que é Israel? Nada mais que um novo Estado americano. Eles mandam nos Estados Unidos. Os judeus de New York têm mais força do que todo mundo. Agora, o Pentágono é mandado por judeus. Quem manda lá é o povo das armas. Olha só, entrou o Obama. Eles já elegeram o cara porque ele é de origem muçulmana, tapeia bem a situação. Mas que força que ele tem? Esse cara não tem força nenhuma. Não tem nada. Ele é boneco de ventríloco. Está lá no negócio. O que é que ele pode fazer? Muito pouco. Não tem jeito, como é que faz? Agora, veja, essa é a realidade que está aí. Isso aí é mais uma coisa. Agora, a internet, vocês sabem, é a caixa de fazer doido, né? O que tem mais é loucura, né? Então, o que vai fazer? Tem que esperar que tenha isso. Agora, tem que meter o pau nisso aí. Você até me pediu para comentar, eu estou te dando meu posicionamento nessa história. Se desarmar um lugar todo, como é que faz? O povo vai querer só reagir na base do tapa. Isso é muito mais fácil, não dá para matar tão fácil. Agora, tiro não, é um só, mata na hora. E outra coisa, não dá trabalho nenhum, é só apertar um negocinho, coisinha à toa. Igual acender a luz, apagar a luz, mesma coisa. É um perigo. Como é que fica? Pense bem. E cuidado com a internet.
Meto o pau nessas coisas, é muita besteira que tem. Aí, ó, e olha só, missão. Missão é um dos temas e um dos nomes que se usa no belicismo, na guerra. É a missão. Você vai aí todo arrumado, blindado para matar os outros. A guerra e os judeus têm aquilo que hoje se chama sniper. Sniper é o atirador de elite. Ele é capaz, com o aparelho que ele tem junto de uma máquina poderosíssima, que às vezes é superior a uma metralhadora, ele dá um tiro na testa da pessoa a 1 quilômetro de distância. Aquilo mata instantaneamente. E outra coisa, eles às vezes se aposentam e são tidos por heróis. Então ele vai falar quantas centenas de pessoas ele matou a 600 metros, a 800 metros, a 1000 metros de distância. E ele falou assim, ainda podia matar mais. É que eu parei. Eu estava com fome, fui beber água ou qualquer coisa, aí o povo foi embora. Entendendo? Isso é o sniper. Então ele é um assassino do governo pago, que recebe curso especializado e depois se transforma num herói. Uma medalha por todo lado, comendas, condecorações e etc. Tal. Sniper. É um dos piores nomes que tem na face da Terra atualmente, são esses caras. Sniper. Valdo. Sim. Valdo, aqui. Aqui no DAC, página 53, em complemento, reciclologia, na terceira linha. Só a deficiência física ainda não conserta determinados tipos de consciências deformadas, que é a holocarmologia. A deficiência consciencial é pior do que a deficiência física. Eu falei aqui sobre o caso, você estava aí, eu estava falando o caso do rapaz que anda na carrocinha. E eu ensinei para ele falar as coisas todas. Isso foi no movimento espírita, e que depois foram atrás de mim, que o rapaz estava desviado. Tudo indica que esse rapaz devia ter sido pedófilo ou estuprador noutra vida. Por isso que ele veio assim, você sabe. Sim. Que tem muita gente que já nasce com a paragenética toda alterada, que na família dele não tem ninguém. É só ele que nasceu com aquela deficiência violenta, neurológica, do corpo todo, tudo alterado. Vai olhar, tem processo de sexo atrás. Eu já vi vários. Esse aí eu conheci, falei isso tudo para ele. Ele então mudou, começou a fazer palestra, depois deu curso, começou a fazer até livro, entende? Mas lá pelas tantas ele desviou, voltou às coisas antigas. Anos depois, ele criou até uma instituição, tem tudo funcionando. Eu queria entender, por exemplo, essas doenças físicas, tipo uma má formação, uma deformação muito grande, ou então uma doença neurológica, tipo uma coreia. Você já comentou esses processos da paragenética, né? O quanto que essa deficiência física ela consegue atenuar o processo egocárnico? Não, porque a deficiência física faz a pessoa funcionar a pensanização dela. Então ela tem mais reflexão, introspecção, coisa que antes não tinha jeito. Porque o cara estava só na impulsividade do instinto dele, do animal que ele era. Agora aí, com o processo tudo alterado, ele quer, mas não pode. Agora veja, na hora que esse nosso amigo começou a ter uma opção de cuidadoras e mulheres, ele apelou para o processo da masturbação. Então ele exigia que as donas fizessem masturbação dele. Agora, elas juntaram todas e vieram falar comigo. Falaram assim, ó, você criou o monstro. Eu falei assim, né, mas eu não criei isso, a minha intenção não foi essa. Eu falei, calma lá. Você falou assim, mas agora nós temos que tomar atitude. Aí eu falei assim, a primeira coisa, corta aí as mulheres todas e deixa só cuidador. E cada um maior do que o outro. Ele até tem medo da coisa. Um cara inteiro, 2 metros de altura por 1 de largura, para tomar conta dele. Eles puseram, parece que o negócio melhorou. Agora, Valdo, existem vários tipos de doenças que possam ajudar nessa reflexão, né? Tem, desde o deixa que eu chuto até outro. Então... Deixa que eu chuto, tem coisa lá dos cariocas, eles gostam de falar isso. As doenças, elas são, digamos assim, elas acontecem de acordo com o perfil da necessidade de reflexão? Como é que é? Eu não entendi. As doenças, essas deformidades físicas,
elas vão acontecer de acordo com o perfil de necessidade da reflexão, daqueles Para atos mim, a primeira anticonsuéticos? coisa que tem é colocar a pessoa pensando no problema. Outra coisa, eu já encontrei com gente que eu conheci aqui, depois ele dessomou, porque essas pessoas, você sabe, que elas dessomam mais cedo, né? Então, quase sempre prematuramente, porque não dura muito tempo, era condição muito alterada. Agora, o que se passa? Ele veio, foi embora, e eu encontrei com ele fora do corpo. Então, ele estava me falando. Eu perguntei para ele, essa vida foi você que escolheu? Eu falei assim, ó, quem quis mais fui eu, e me ajudou muito. Eu acho que, pelo menos os 80% da minha ascendência, eu acabei com isso. Agora, esse cara durou 30 e poucos anos. Eu acompanhei a vida dele. Agora, ó, essas coisas sempre me chamaram a atenção, que eu já falei aqui, que eu tive tal, que era um cara que era meu tio, que era da família dos Pinto, Rocha Pinto, lá da minha área, que não era dos Vieira, Rocha Pinto, que é a área da minha mãe. Então, tio tive tal, que ele era funileiro, e ele casou então com a senhora, e essa senhora tinha uma alteração lá, não sei o que foi, e nasceu o filho. E o filho era desse, que tinha que ficar numa carrocinha. Todo alterado, mas bem mesmo alterado. Agora, o melhor da história, ele nasceu no mesmo dia, na mesma hora que eu. Entendeu? Então, o tio Vital e a mãe dele queria sempre que eu fosse lá na casa. Por quê? O rapaz se apegou comigo. Está entendendo? Mesma idade. Você está entendendo? Ele não chegou a estudar muito, então eu falava para ele, tudo que eu estudava eu passava para ele, conversava, ele gostava demais de mim. Isso, ele dentro de um caixote, aquele negócio todo, tudo alterado. Mas ele entendia bem, conseguia falar assim um pouco atrapalhado, às vezes parecia gago, todo alterado, fazia uma força danada, mas falava. Agora, o que se passa? Ele durou pouco tempo. A minha mãe já falava, tenha muita paciência com ele, porque não vai durar muito. Os médicos já falaram que ele não vai durar muito tempo. Realmente, o rapaz não durou muito tempo. Ele não chegou nem a 20 anos. Ele morreu. Mas agora, você veja, eu tinha muita pena do processo dele. Agora, o ambiente dele, às vezes, era bom, mas nem sempre. E outra coisa, a mãe era um pouco perturbada. Você está entendendo? Normalmente. Era um caso psiquiátrico. Entende? Agora, toda deformada, etc. tal, aquilo é que eu acho que propiciou o rapaz. Mas eu não acho que o rapaz, esse, por exemplo, que foi aí, que nasceu na mesma hora, no mesmo dia que eu, que ele tivesse muita culpa no cartório, não. A dele devia ser uma coisa suave. O caso do ambiente, de vez em quando aquilo era bom. Por exemplo, eu vi depois um que era idiota total, que foi o reurbanizador. O ambiente dele era fora de série de bom. Então, veja, vamos com calma. Outra coisa, eu vi também um outro aqui no Sul, que eu sempre conto a história, que aquilo foi muito... me chamou a atenção, eu gravei o negócio, que eu cheguei lá e a senhora me pediu para ver o filho. Eu cheguei lá, era desse. E outra coisa, ele ficava dentro de uma armação que fizeram para ele, ele ficava lá dentro. Agora, já tinha uma certa idade, tudo isso. Eu cheguei, então, fiz arco voltaico nele, com as coisas todas. O rapaz era bom. Aí eu chego para a mãe e falo assim, esse menino, tudo dele é positivo, não tem nada negativo. Aí a mãe vira e fala assim, o senhor está falando a mesma coisa que o padre exorcista tal falou. O senhor está falando até com as mesmas palavras dele. O padre já tinha visto. O padre que ela falou era meu conhecido, era exorcista, daqueles que usavam os negócios aqui assim, ó, aquela cruz gamada, dura, dupla, entendeu? Eu já tinha visto o processo de poltergeist junto com ele. Então ele falou antes de mim sobre o rapaz, falou correto, aquilo pelo menos que eu pensei, entende? Então veja, esse aí, a família até não era muito abastada, nem nada, a gente até procurou ajudar, entende? Com o rapaz, tudo isso. Agora, esse rapaz lá, ele escutava bem as coisas, conseguia falar alguma coisa com a gente bem, entende? Já estava grandinho, mas o que eu achei engraçado é que o sacerdote foi lá e mexeu, é um sacerdote que cuidava muito dos outros, através de, colocava a mão nas pessoas, etc, tal, entende? E ele viu que as energias do cara eram boas, ele estava certo, entendeu?
Isso é aqui no sul, lá da cidade aqui. Rodrigo, parabéns pelo verbete. É a Malude aqui em cima. Eu gostaria aqui que você falasse na página 8, a fatologia, na quarta linha, de baixo para cima. A conduta íntima norteada pela emocionalidade indômita. Tem muito a ver com a técnica do zoom consciencial, não é? Conduta íntima norteada pela emocionalidade indomada. Na verdade, você só vai domar também com a técnica do zoom, não é? Não, na verdade, ela é o contrário disso. É o contrário da técnica do zoom. Por quê? Você intimamente, você não dominou a sua emocionalidade. Portanto, você não consegue fazer análises mais profundas, porque você se manifesta pautado nas suas emoções. Na verdade, a maioria das pessoas são assim, né? Agem baseado naquilo que sentem, né? Então, a conduta íntima, intimamente, o que você sente é o que dita o seu comportamento. Entendeu? O zoom consciencial já é outra coisa. O zoom consciencial é você entender o que está pegando intimamente, mas analisar aquilo de forma racional, né? Tá? Se fosse para fazer uma relação, seria essa. Um é o contraponto do outro. Tá? Olha, poderia ampliar também na fatologia, pode falar. na quinta linha, o comando lábio parece também que tem alguma afinidade com essa emocionalidade domada, não é? Tem sim. Comando lábio é instável, né? Você tem dificuldade em se posicionar, entendeu? Então, o seu comando é fraco. As ideias das pessoas, elas te convencem fácil. Você se deixa levar pelas emoções. As pessoas incitam você a uma ação, você vai e sai fazendo sem pensar. Isso é o comando lábio. É um comando que ele não é forte. Entendeu? Ok, obrigada. Rodrigo, aqui no ar, aqui em cima, Alzira, por favor. Na página 9, efeitologia. Você, no primeiro efeito, você diz o efeito do comando temperamental da paragenética. E no terceiro, você coloca o efeito da condição provisória intrafísica no temperamento da identidade consciencial. Nas pesquisas que você fez sobre você, que dá para ver que o seu verbete é bem conscienciométrico, sim. Você conseguiu prever qual que é o percentual maior? É da paragenética, da mesologia? O que influenciou mais você nessa vida? Olha, paragenética, me parece. A gente tem que pensar em alguns pontos. Tem alguns pontos que eu levanto aqui, né? Primeiro que o temperamento, ele une os grupos, certo? Então, grupos afins, né, se atraem, né? Isso é uma lei, né? Então, pessoas com temperamento similar, eles se atraem. Então, a tendência é que você acabe nascendo em famílias que têm um temperamento mais ou menos na mesma média que você. Porém, tem aquela questão que o professor Val estava falando ali, da questão da escolha, que muitas vezes você escolhe aquela família que justamente vai te ajudar a trabalhar no teu processo. Perfeito? O que eu percebo no meu caso? No meu caso, dentro da minha família, eu tive muito exemplo principalmente da parte do meu pai, de um cara que é calmo, tranquilo, que procura pensar bastante e que sempre me deu bons conselhos. Do lado da minha mãe, uma pessoa muito mais parecida comigo, muito mais temperamental. Então, eu vejo que tem essa questão da carga genética, da educação também, mas no fim das contas, quando você começa a entender em que medida que isso influencia no seu comportamento, você tem a escolha de você trabalhar aquilo e mudar aquilo, né? Eu percebo que eu cheguei nessa família por um processo aí grupocármico, né? A minha paragenética é muito parecida, assim, parageneticamente o potencial dentro do meu grupocarma, ele é muito parecido. Meu irmão é muito parecido comigo, minha mãe é muito parecida comigo. Meu pai é um contraponto, porém tem alguns aspectos bastante parecidos. Mas geneticamente teve essa potencialização do jeito que eu sou, né? O que acontece aqui? Eu estou tentando achar a efeitologia aqui, só para a gente ver. Isso. No momento em que eu continuo agindo dessa determinada forma, minha paragenética está sendo reforçada com esse tipo de comportamento, né?
E só depende de mim mudar, tá? E a mesologia, consequentemente, não ajudou nesse processo também. Tirando o exemplo do meu pai ali, ele era muito pouco no processo todo que estava acontecendo, né? Eu lembro muito bem vou dar um exemplo assim do que aconteceu, né? Eu tive lá contato em Florianópolis com o CIP, né? Com o CPC. A gente ficou sabendo que ia ter um curso CPC, né? Curso de Projeciologia e Conscienciologia em Florianópolis. E a minha família, ela é uma família muito, muito religiosa. É uma família que ela é uma família que ela mistura um pouco de tudo. É católica, mas mistura um pouco de espiritismo e é um rolo, tá? E eu sempre fui educado nesse ambiente voltado para esse tipo de comportamento religioso, né? Missa todo domingo, aquelas coisas. Eu lembro que quando a gente começou a ter contato com ideias um pouco mais avançadas, no dia em que eu entendi o processo da religião, foi de um dia para o outro. Eu disse assim, não, isso aqui não serve mais. E foi tranquilo para mim. Ali você já vê que você tem uma predisposição, né, que vem de um processo extrafísico, de um processo de intermissivo, paragenético, que você tem ideias que você se afiniza e que você não tem problema em fazer aquela ruptura, né, com o que a genética, o que a família está te trazendo. Então, nesse ponto, a gente precisa tentar entender até que ponto, como você falou, a genética da família está influenciando no seu comportamento e até que ponto é seu. Eu percebo de que, é uma coisa que eu falo aqui, que o curso intermissivo, ele é um divisor de águas nesse processo, né? Você vem num caminho, você vai para o curso intermissivo, você se enche de ideias novas ali, e quando você vem, você consegue, às vezes, sobrepujar a genética, sobrepujar a mesologia, né? Acho que é isso. Rodrigo, aqui na página 9, voluntariologia, poderia falar quanto ao item o voluntariado mental somático da pesquisa enquanto catalisador da mudança autocognitiva? Isso daqui, para mim, foi um grande divisor de águas. Eu estava falando ainda há pouco que eu venho de um processo da comunicação, processo da arte, né? A escolha mais comum de você, por exemplo, eu vou para a Conscienciologia, onde é que eu posso ajudar mais? Eu vou trabalhar com arte na Conscienciologia. Isso aqui foi uma inversão, né? Eu encontrei um grupo que pretendia trabalhar com pesquisa. E eu percebi que, para meus objetivos evolutivos, a pesquisa ia me ajudar a superar essa condição toda que a gente está falando aqui. Então, eu optei por um voluntariado na pesquisologia. Esse voluntariado na pesquisologia me ajudou a superar toda essa parte do processo artístico, emocional e tudo mais. Não que eu diga assim, deixei de lado ser artista. Não, hoje eu trabalho com arte, eu continuo trabalhando com comunicação, eu estou fazendo uma transição, mas eu posso dizer que eu estou num caminho, e só pelo voluntariado focado na pesquisologia, no mental soma, um caminho para chegar no final dessa vida 51% mais cientista do que artista, sem perder os atributos que eu adquiri sendo artista, mas usando isso de uma forma mais pró-evolutiva, né? Então, o voluntariado na autopesquisologia, ele vai te ajudar a carregar aqui, na cabeça, no mental soma, no pensamento, na racionalidade, né? Então, você começa a racionalizar tudo que você pode. Isso é o máximo, né? Racionalizar tudo que pode. Isso é um trabalho que a gente faz basicamente, constantemente lá na Reconsciência, né? A gente busca estar trazendo, sempre anotando, trazendo para a pesquisa tudo o que acontece com a gente. E dessa forma a gente consegue fazer essa superação de muitos traços, né, conscienciais. Na efeitologia, mais uma pergunta. A quarta linha. O efeito da convivência com o grupo evolutivo na profilaxia de comportamentos temperamentais. Mesmo processo. O mesmo processo. Mesmo processo. Nada melhor para você mudar para um processo evolutivo do que todo mundo. Às vezes você está com um grupo evolutivo que tem tendências temperamentais como você, mas vocês estão todos com foco lá no que é melhor para todos, né? Aquilo ali vai ajudar todo mundo, né? Vai ajudar você, porque você está com um objetivo maior, você sai do seu egão, você para de pensar só em você e você começa a trabalhar junto com um grupo que tem objetivos comuns evolutivos, ou seja, o temperamento é um traço fardo, mas os objetivos levam vocês para o melhor de vocês. Então, esse voluntariado conscienciológico é isso, né? O professor Valdo Arroz está me mostrando aqui.
A síntese dessa sua pergunta, da resposta, é essa aqui que o professor Valdo falou na amparologia. Chega-te aos bons que você pode acabar sendo um deles. Né? Exatamente isso. Dentro desse seu processo, né, que você teve algumas parametodologias desse teu autodiagnóstico e também dentro desse processo você percebendo o seu processo de mudança autoeducativo, autoterápico, né? Então eu queria falar um pouquinho da transição do outro traço, né? Perfeito. Você falou aqui das metodologias que você buscou para ter a presença consciencial. Isso. E você também colocou que essa presença consciencial te ajudou a ter essa vivência multidimensional com as anotações, e aí até para você dar saltos parametodológicos. Então, eu queria que você fizesse uma analogia, um contraponto da sua experiência da relação entre a presença consciencial, isso é, essa vivência multidimensional mais prática, com o sobrepairamento. Já que, dentro de um temperamento... já é um comando temperamental, é um pouco mais difícil esse sobrepairamento, é quase do que você falou aí, num processo anterior, quase que impossível, né? Então, qual foi a sua percepção desse sobrepairamento, dessa constituição desse sobrepairamento? Eu não sei te dizer, Regina, qual que é o traço que eu tenho ainda direito, que me ajuda muito, que é o traço que me ajuda, eu consigo... não no processo em si, eu entrei lá num processo emocional, vivendo aquele inferninho, o monodeísmo, né? Automonodeísmo pensênico, o processo todo da alta serialidade, né? Eu consigo, no momento de lucidez, eu consigo racionalizar depois de um tempo, e eu consigo sair de mim e observar isso de fora. Consigo ver como eu agi naquela situação, que é o sobrepairamento que você está falando. Então você faz você sai de si mesmo, sai do ego, né? Sai de si mesmo. Se eu fosse um amparador, o que eu estaria pensando sobre essa pessoa que está tendo esse comportamento agora? Se eu tivesse que dar algum conselho para ele. Então você começa a ser assistencial com você mesmo, né? E é nesse momento em que você tem a presença consciencial, porque se você não fizer isso, se você não sair de você, ver o contexto, ver onde você está, você não consegue agir de acordo com aquele contexto, digamos assim, né? Então, eu consigo, hoje em dia, parece que está ficando até mais difícil, parece que os desafios são maiores, à medida que você vai superando, outras crises vão acontecendo. Mas eu sempre tive essa facilidade, né? A um primeiro momento, alguém faz uma crítica para mim, eu fico reativo. Mas eu consigo engolir aquilo, degustar aquilo e pensar sem pensar por mim, se colocar no lugar da pessoa e tentar pensar aquilo. Depois de um tempo, eu analiso aquilo racionalmente, eu volto para a pessoa. Muitas conversas que a gente tem, eu e a Rose, minha dupla, é assim, né? Uma hora ela faz uma crítica, na hora eu fico ali daquele jeito reativo, eu tenho que sair, mas na hora que a gente volta a conversar, aquilo já está resolvido, a gente racionaliza o processo, né? Então, esse sobrepairamento sobre toda essa questão intrafísica, visceral, emocional, é muito importante. Para mim, essa é a relação. Acho que sem você sair de você, você não consegue ter a presença consciencial que você precisa para superar aquele traço. E aquelas técnicas todas que a gente fala, né? Da agenda passo a passo, que é aquela técnica que você trouxe, todo esse processo da anotação. Essa questão do diário, de anotar, isso a Regina me ajudou muito, né? Que ela tem essa coisa muito da organização, né? Do método, né? Tem muitos métodos que ela trouxe que me ajudou muito nesse processo. Diretamente da caserna. Escuta, nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte. 100. Nessa sua área tem muita coisa para ser falada. E você é bom, você está falando tudo com detalhes. Está ótimo. Vê se me ajuda aí, vocês três. Tá? Sustenta o homem aí para a gente ver. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 54 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Temos o recado da Alzira sobre o curso EAD da Conscius e agora a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia tem mais de 450 associados atualmente. Mas para que a gente possa fazer frente a todos os gastos, as demandas das estruturas que produzem a enciclopédia, tertuliário, holociclo, holoteca, seriam necessários 600 amigos pelo menos. Então a gente precisa ampliar esta base e nós contamos com você, teletertuliano ou tertuliano, né, que ainda não é amigo da enciclopédia.
que você possa estudar, verificar se é possível vir colaborar com esse grande empreendimento da conscienciologia. E aqueles que foram amigos, que as assinaturas venceram no ano passado, em janeiro, a gente também espera o retorno de vocês. Quase 100 pessoas ainda não renovaram a sua assinatura desde o ano passado e fazem muita falta, nós estamos com saudades. Então, por favor, é muito fácil, é só passar no CAEC, na recepção do CAEC, e você que é de fora ligar para o CAEC e fazer a sua assinatura ou renovar a sua adesão. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Hoje eu tenho 2 convites. Um para os moradores de Foz do Iguaçu, que o curso Fundamentos da Conscienciometria, que é o programa autoconscienciométrico, começa no início de março. E o outro curso é o Conscienciograma Sem Drama, é o IAD que nós chamamos, com o objetivo de favorecer o autoconhecimento, as renovações e o aumento do bem-estar íntimo, disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométrica independente da condição geográfica e auxiliar na compreensão do conscienciograma e na resposta das questões. Este curso é semanal, a duração são 6 meses, o pré-requisito é curso básico da Conscienciologia, acontece todos os domingos à noite, das 19 às 21 horas. E as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, mais um aviso bem rapidamente. Eu gostaria de convidar a todos, no dia 24 de fevereiro, num domingo, eu vou estar ministrando um curso sobre riscomania, abordagens conscienciológicas sobre o comportamento de risco. Vai ser um curso que vai ser dado pela Reconsciência, lá no discernimento. É um curso que vai abordar vários aspectos do comportamento riscomaníaco, desde as suas abordagens etiológicas, as causas, até técnicas justamente para a profilaxia desses comportamentos. Tá? As inscrições podem ser feitas diretamente lá na Reconsciência, ou podem ser feitas entrando no Facebook/Reconsciência, e lá tem o nosso telefone, e tem todos os nossos contatos lá para as pessoas estarem fazendo a inscrição online, ou ligando no telefone e fazendo pelo telefone se quiserem. Tá certo? Obrigado. Para amanhã teremos verbete, pensenidade partidária. A especialidade é autopensenologia, de autoria da professora Rosemary Salles. Obrigado pela sua presença e até amanhã.